Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 7 de dezembro. Os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a julgar 4 ações que questionam a execução das emendas de relator ao Orçamento Geral da União, conhecidas como orçamento secreto. As ações estão sob relatoria da ministra Rosa Weber, presidente da Corte. E você vai ver também: Ministério Público do Trabalho resgata idosa de 82 anos que viveu em condição semelhante à de escravo por quase 3 décadas. Adolescente que entrou atirando em escolas em Aracruz, no Espírito Santo, vai cumprir até 3 anos de internação. E ainda, Prêmio Inovare 2022. Iniciativa reconheceu as melhores práticas do Poder Judiciário. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje ações que discutem a validade do pagamento das emendas de relator. A medida ficou conhecida popularmente como orçamento secreto. As emendas feitas ao Orçamento Geral da União, denominado de Lei Orçamentária Anual, enviada pelo Executivo ao Congresso todos os anos, são propostas por meio das quais os parlamentares podem opinar ou interferir na destinação de recursos públicos por compromissos políticos que assumiram durante os mandatos nos seus estados ou municípios. Essas emendas podem acrescentar, suprimir ou modificar determinados itens do projeto de lei orçamentária enviado pelo Executivo. Existem 4 tipos de emendas feitas ao orçamento e uma delas é a emenda do relator. As emendas do relator são feitas pelo deputado ou senador que naquele determinado ano foi escolhido para produzir o parecer final sobre o orçamento, o chamado relatório geral. Elas foram criadas em 2019 e aplicadas a partir de 2020. 4 partidos, PV, PSOL, PSB e Cidadania, entraram com ação no Supremo questionando a transparência dessas emendas. Isso porque o pagamento não exigia identificação de quais parlamentares solicitaram a verba, nem determinava a distribuição igualitária entre deputados e senadores. Para as legendas, essa liberação de recursos prejudica a moralidade, a legalidade, a transparência, a publicidade e o controle social das contas públicas. Em novembro do ano passado, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, que é a relatora do caso, suspendeu temporariamente os pagamentos das emendas de relator e determinou que o Congresso criasse um sistema para dar publicidade aos gastos. A decisão da ministra foi confirmada pelo plenário do STF por maioria de votos. Depois, a ministra Rosa Weber liberou as emendas, considerando suficientes as medidas adotadas pelo Congresso Nacional na tentativa de dar mais transparência ao processo. Agora, o plenário julga se essa modalidade de liberação de recursos é constitucional. Na sessão dessa quarta-feira, houve as sustentações orais. Nos últimos 3 anos, foram mais de 20 programações por ano, onde o relator geral pôde atuar livremente. Esse acesso irrestrito ao orçamento público propicia de modo indiscriminado a distribuição de recursos ao alvedrio de uma só pessoa. Um parlamentar pede por ofício e o relator geral determina o empenho. Ele é quem entende onde deve ser a emenda parlamentar empenhada e executada no programa que lhe aprovém. É uma operação escusa e arbitrária, sem nenhum critério socioeconômico. O que se fez em termos de aplicação para a saúde pública das pessoas? O que se fez em termos de proteção para as escolas e para o ensino brasileiro? A resposta é que nós não sabemos. Infelizmente, não sabemos, porque, ao fim e ao cabo, tem marcado o orçamento secreto um sigilo e uma tentativa de burlar decisão judicial já proferida pelo Supremo Tribunal Federal e já referendada pelo plenário. A influência do Poder Legislativo sobre a execução orçamentária, por meio de normas infraconstitucionais. Portanto, não há qualquer tipo de impedimento. E, como já dito, existe sim
um dispositivo expresso que remete às regulamentações do Congresso Nacional. Isso quer dizer, excelências, que a ausência de expressa previsão constitucional não significa que essas emendas apresentem qualquer contrariedade intrínseca em relação à Constituição. Historicamente, o orçamento é uma decisão legislativa. Certo que o Executivo, ele propõe e ele executa, mas é o Legislativo que decide. Os parlamentares conhecem muito melhor a realidade dos seus representados do que órgãos burocráticos situados na capital. Então, eles têm legitimidade constitucional, eleitoral e política para deliberar sobre o orçamento. As emendas aprovadas, inclusive as de relator, transformam-se em programações submetidas a todos os critérios de especificação dos demais programas de trabalho que compõem a elaboração da lei orçamentária, de modo igual ao das programações de iniciativa do Executivo. E a sessão plenária terminou há pouco. Nós vamos conversar com a repórter Marta Ferreira, que tem mais informações. Boa noite, Marta. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Pois é, nesse primeiro dia de julgamento, houve a leitura do relatório por parte da relatora, a ministra Rosa Weber, e, na sequência, as sustentações orais. Foram 8 no total, além da manifestação da Procuradoria-Geral da República. Falaram os advogados dos partidos, os advogados da Câmara dos Deputados e também do Senado, o advogado-geral da União e também de partes interessadas no processo. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima semana com o voto da relatora, a ministra Rosa Weber, e também dos demais ministros. Cadu. Obrigado, Marta. E tem mais. Também na sessão plenária de hoje, os ministros do Supremo decidiram limitar o número de reconduções de membros das mesas diretoras nas Assembleias Legislativas estaduais. A decisão foi tomada em julgamento conjunto de ações contra leis estaduais. A eleição dos membros das mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe dos mandados consecutivos referirem-se à mesma legislatura. Segundo, a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto. E terceiro, o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data da publicação da ata de julgamento da ADI 6524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o afastamento do cargo por 60 dias do prefeito de Tapurá, em Mato Grosso, Carlos Capelletti, por encorajar atos de distúrbio social. O ministro afirmou que o deslocamento de caminhões para arredores de prédios públicos, em especial instalações militares, com fins de rompimento da ordem constitucional, pode configurar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A decisão do ministro determina ainda a indisponibilidade de 177 veículos identificados pelo Ministério Público de Mato Grosso como sendo utilizados nos atos antidemocráticos, multa de R$100 mil por veículo, além de multa horária de R$20 mil para os proprietários. A Justiça Federal determinou a suspensão urgente de uma cooperativa criada ilegalmente para extrair minério da terra indígena Caiapó, no sudeste do Pará. A decisão acolheu pedidos do Ministério Público Federal. Durante as investigações, o MPF recebeu manifestações de lideranças Caiapó contrárias à atuação da cooperativa, que já havia sido multada em R$2 milhões pela extração mineral não licenciada e mais R$730 mil por desmatar 145 hectares ilegalmente no território que fica dentro do município de São Félix do Xingu. Entre as decisões, a Justiça estabeleceu que a Junta Comercial do Estado do Pará deve suspender o ato que constituiu a cooperativa e também não deve registrar qualquer pessoa jurídica que pretenda
pretenda atuar na exploração mineral de terras indígenas. A Justiça também determinou que a Agência Nacional de Mineração deve suspender as atividades da cooperativa e mais, negativar a autorização de pesquisa, lavra e exploração. O IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, devem fiscalizar a área dentro de 30 dias para verificar se as atividades da cooperativa foram encerradas. A terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou a sentença do juízo da Subseção Judiciária de Tucuruí, no Pará, que condenou um réu a 2 anos de prisão por ter desmatado a área de preservação ambiental, localizada no município de Pacajá. Depois de ter invadido e ocupado irregularmente quase 58 hectares, o acusado sustentou que não teve intenção de causar prejuízo ao meio ambiente e que, além disso, desmatou a área para o sustento da família. Mas, para o relator, desembargador federal Ney Belo, a alegação do réu de que agiu em estado de necessidade para a realização de pasto destinado à subsistência não está caracterizada, considerando o tamanho da área desmatada e que o desmatamento foi realizado para outro fim. Por unanimidade, o colegiado acompanhou o entendimento do relator. Veja a seguir: Ministério Público do Trabalho resgata idosa de 82 anos que viveu em condição semelhante à de escravo por quase 3 décadas. Os detalhes em instantes. O adolescente de 16 anos que matou 4 pessoas e feriu outras 12 em um ataque a 2 escolas em Aracruz, no Espírito Santo, vai cumprir até 3 anos de internação. Por lei, esse é o tempo limite máximo estabelecido como de medida socioeducativa para adolescentes. A sentença foi dada hoje pelo juiz da Vara da Infância e Juventude de Aracruz, Felipe Leitão. O ataque a 2 escolas em Aracruz aconteceu no dia 25 de novembro. As imagens das câmeras mostram a hora em que o adolescente entra armado na primeira escola e começa a atirar contra as pessoas. O jovem está internado em uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo. Em São Paulo, a Justiça Federal condenou um homem à medida de tratamento em instituição de saúde por ter cometido o crime de perseguição a uma juíza do trabalho. Ele fez várias ameaças após uma decisão desfavorável em um processo. Segundo o processo, o homem enviou e-mails, representações e comunicações a setores de investigação e de correição, com ameaças física e psicológica à magistrada. A denúncia foi analisada pela 2ª Vara Federal de Osasco, São Paulo, porque a magistrada trabalhista atua no Estado. Segundo o juiz, o réu buscou o constrangimento da magistrada, trazendo em suas diversas representações não só a narrativa sobre eventos da reclamação trabalhista, em que foi parte, como sobre fatos da vida particular da juíza do trabalho. Conforme a sentença, o cidadão extrapolou o direito de petição. Houve dolo na atuação do réu, que, por meio de perseguição digital, teve a intenção de perturbar a liberdade e privacidade da magistrada, com especial ênfase em prejudicar sua atuação profissional, concluiu o magistrado. Uma perícia médica psiquiátrica realizada em fevereiro do ano passado, um mês após a abertura da ação penal, concluiu que o homem é semi-imputável, ou seja, ele não pode responder totalmente pelos atos praticados. Na decisão, o magistrado considerou essa condição e substituiu a pena de reclusão por medida de segurança de tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 ano. O Ministério Público Federal denunciou hoje o ex-deputado Roberto Jefferson pelo ataque que ele promoveu contra policiais federais. Ele vai responder por 4 tentativas de homicídio, resistência qualificada, posse de arma de fogo e munição de uso restrito e permitido, além de posse e adulteração de granadas. No último dia 23 de outubro, os policiais federais foram recebidos a tiros e explosivos ao cumprir mandado de prisão no endereço do ex-parlamentar na região serrana do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Trabalho e a Polícia Militar resgataram uma idosa que vivia em condições análogas à escravidão numa casa de família em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A mulher trabalhou durante 27 anos sem qualquer direito trabalhista. A idosa trabalhou 27 anos para um casal sem receber salário ou qualquer direito trabalhista como folga, férias e 13º salário.
Ela disse que os patrões, uma médica e um empresário, mandavam R$100 todos os meses para o irmão. A empregada doméstica recebia o benefício previdenciário continuado por causa da idade avançada, mas não tinha sequer acesso ao cartão de saque que ficava com a patroa. O Ministério Público do Trabalho chegou até a idosa de 82 anos por meio de uma denúncia anônima. Segundo o depoimento da empregada doméstica, os patrões diziam que estavam guardando dinheiro para comprar uma casa para ela no futuro. Mas as provas apontam que os empregadores enganaram a mulher. A Justiça determinou o bloqueio de bens do casal no valor de R$815 mil. Esse dinheiro será transferido para a trabalhadora para reparar os 27 anos de submissão e abusos praticados pelos patrões. O procurador do Trabalho, Henrique Correia, que participou do resgate, diz que o bloqueio de bens é apenas um dos pedidos à Justiça. Nós estamos pedindo, em razão até da própria situação da empregada doméstica, o pagamento de todo o período. 27 anos. Pagamento de uma indenização para ela, inclusive. O dano existencial foi esse ato de aniquilar a possibilidade de uma vida futura. Ela tem 82 anos, uma senhora que, pelo menos foi alegado lá, hipertensa, alcoólatra, analfabeta. Muito simples, uma senhora muito simples. Então nós estamos pedindo uma indenização para ela e uma indenização para a sociedade, que é o dano moral coletivo. A idosa foi encaminhada à Defensoria Pública da União para que receba direitos previdenciários. Os empregadores podem ser incluídos na chamada lista suja do trabalho escravo. No país, 31 pessoas foram resgatadas de situações de trabalho escravo doméstico no ano passado. Muitas delas têm a mesma história. São mulheres pobres que vão morar em casas de família em troca de moradia e alimentação e acabam vítimas de exploração. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o SBT não deve ser responsabilizado pela quebra de contrato do humorista e apresentador Danilo Gentili com a Band. De acordo com os autos, o apresentador Danilo Gentili tinha contrato em vigor com a Band e, antes do término contratual, ele o rompeu ao receber proposta profissional do SBT e transferiu trabalho e equipe para a emissora concorrente. Então a Band ajuizou a ação acusando o SBT de concorrência desleal e aliciamento do humorista. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença que julgou o pedido parcialmente procedente, fixando indenização de R$ 3.684.000. Para a Corte Estadual, o SBT sabia do contrato em vigor, o que indicaria a prática de aliciamento e imporia o dever de indenização com base no artigo 608 do Código Civil. Na terceira turma do STJ, o relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, afirmou que é preciso cuidado na interpretação do dispositivo legal invocado pelo Tribunal de São Paulo, que trata da chamada teoria do terceiro ofensor, cúmplice ou interferente. O ministro esclareceu que, de fato, o artigo 608 do Código Civil permite a responsabilização em casos de aliciamento de prestadores de serviço, mas a aplicação literal levaria à ideia equivocada de que toda a coletividade teria o dever de abstenção da pactuação de negócios jurídicos com prestadores de serviço no curso de contratos anteriormente assumidos. A turma também não identificou indícios de prática de concorrência desleal ou de violação dos deveres decorrentes da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Assim, por maioria, a turma deu provimento ao recurso especial. Foi afastada a condenação do SBT e determinado que a Band pague as verbas sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios de 20%, com base no valor atribuído à causa. Veja a seguir, Prêmio Inovare reconhece os vencedores das melhores práticas do Poder Judiciário. Os detalhes em instantes. Foi realizada hoje na sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, a solenidade de entrega do Prêmio Inovare. Esta foi a 19ª edição do prêmio, que reconhece práticas transformadoras no Poder Judiciário brasileiro.
549 práticas foram inscritas nas 7 categorias do Prêmio Inovare. A cerimônia que anunciou os vencedores ocorreu no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal, com a participação de autoridades do Poder Judiciário. A coisa que nos interessa e que nos deixa muito felizes é que nós recebemos inscrições de todo o país, né? Que nós recebemos inscrições de todos os estados. Não há um estado que fique fora do Inovare. Isso é uma maneira de reconhecer que nós temos aí realmente uma capilaridade, atingimos todo o país e as pessoas têm conhecimento do Inovare, ficam sabendo da importância do Inovare. A comissão julgadora escolheu 12 finalistas nas categorias Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania. Um deles foi o aplicativo Maria da Penha Virtual, que permite que mulheres do Rio de Janeiro façam denúncias de violência doméstica pelo celular. O aplicativo mostrou foram mais de 2.400 pedidos de protetiva. Só esse ano, 2022, um aumento de 110% dos pedidos e a maioria das mulheres atendidas são de áreas carentes de serviços públicos. No município do Rio, bairros como Bangu, Leopoldina, né, que tem o Complexo do Alemão. E agora, como está em todo o estado do Rio a partir desse ano, tem uma grande incidência também em Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Então, as mulheres de modo acesso, né, elas conseguem acessar o aplicativo e requerer em menos tempo, né? E aí facilita esse acesso à justiça e essa proteção da vítima. O programa Fóruns Digitais do Tribunal de Justiça de Rondônia foi premiado na categoria CNJ, Inovação e Acesso à Justiça. A prática possibilita que pessoas que moram em locais distantes recebam atendimento do Poder Judiciário pela internet. As pessoas têm recebido jurisdição aonde elas moram. E jurisdição dentro de um pacote de serviços com Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, Federal, coisas que elas não teriam se tivesse uma comarca. O destaque deste ano com o tema Educação e Cultura foi do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O projeto Doe um Futuro atende a adolescentes que vivem em abrigos, prestes a sair do acolhimento. Cursos são oferecidos a estes jovens para que eles tenham uma profissão e possam ter independência financeira ao completarem 18 anos. O futuro é promissor do projeto. Por exemplo, o Senac no Rio de Janeiro já estabeleceu conosco um projeto, um termo de parceria, ofertando 150 vagas gratuitas de profissionalização para ampliação, inclusive para o estado todo. É uma atitude da sociedade que, muito mais que fazer uma caridade, doa um futuro inteiro. O Papai Noel foi o personagem mais esperado pelas crianças que participaram do Natal promovido pelo Núcleo de Voluntariado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Os menores acolhidos por instituições apoiadas pelo TJ Mineiro ganharam presentes em uma festa com muita música e emoção. O clima de Natal tomou conta do hall da sede do Tribunal de Justiça. Árvore decorada, muitos presentes e crianças, ansiosas pela presença mais aguardada. O Papai Noel para ganhar presente. Desejos que serão atendidos por meio da solidariedade. Todos os presentes reunidos aqui fazem parte do projeto Papai Noel do TJ, uma iniciativa que há mais de 10 anos vem transformando o Natal de centenas de crianças. Desde o início de novembro, cartinhas de menores acolhidos por instituições de apoio à infância do Núcleo de Trabalho e Integração Social, Núcleo de Arte e Cultura e TJ Abriga, além de cartinhas do tradicional Papai Noel dos Correios, estiveram disponíveis para retirada. Projetos incentivados pelo Judiciário Mineiro e abraçados por seus colaboradores. As crianças são preparadas o ano todo para este evento, né? Porque é uma expectativa enorme. Que é receber esse presente, preparar a cartinha, fazer o pedido. Então é um sonho realizado, né? E nesse ambiente solidário, a estrela principal da festa marcou presença. Papai Noel chegou trazendo alegria e até ganhou presente. Uma apresentação infantil de canto e dança. Amor e paz pra você. Todo mundo fosse filho de Papai Noel. Para a presidente do Núcleo de Voluntariado do TJMG, a iniciativa vai muito além de dar presente. Além de assegurar às crianças menos favorecidas o direito ao lazer através do brinquedo, essa ação une o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a população em uma grande corrente de amor e generosidade. O presidente do Tribunal de Justiça, José Arthur Filho, conduziu a solenidade e agradeceu a generosidade de todos que apoiaram o projeto do Judiciário Mineiro.
É um momento de muita alegria, de muita leveza e de acolhimento dessas crianças. Então, o tribunal se sente muito feliz em participar e incentivar esse evento. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia e uma ótima noite para você.